Olá, tudo bem? Meu nome é João Pedro, sou estudante do curso de Gestão em Saúde aqui no Descomplica e o meu trabalho, o meu pitch, vai ser sobre a síndrome de burnout em profissionais da atenção primária à saúde. Exatamente, eu fiz um recorte desse nível de atenção do sistema para poder falar e vocês vão entender um pouco por que eu fiz esse recorte. Esse trabalho ele surgiu para mim, as reflexões elas começaram a surgir ainda lá na graduação, na época que eu fiz um estágio na Secretaria Municipal de Saúde aqui do Rio de Janeiro, e eu tive contato ali numa unidade básica de saúde, numa clínica da família, com dois profissionais, dois dentistas, que trabalhavam um do lado do outro, e que um era o extremo oposto do outro, Enquanto um, tinha, assim, aparentemente estava super realizado, atendia super bem os pacientes, recebia vários elogios, eu olhava para o lado e via uma outra profissional, enfim, da mesma categoria, uma dentista, que, cara, era extremamente esgotada, um semblante, assim, nítido de cansaço, de exaustão, que, assim, era campeã de críticas dos usuários, criticava também demais os usuários, tratava os usuários de uma maneira que eu não considerava boa, e, assim, tinha um cuidado que não era legal, A gente via procedimentos não dando certo, e eu falei assim, cara, ok, ela deve estar estressada, afinal de contas a gente vive uma sociedade estressada, seja por crise econômica, seja por crise política, crise ambiental, crise em segurança pública, então a gente está estressado. Só que aí, por ordem do acaso, surgiu para mim o conceito de burnout. E eu vi que o burnout é síndrome psicológica em reação a estressores crônicos e interpessoais. E o interpessoal, que foi o ponto de partida da minha reflexão mais específica em relação à atenção primária à saúde, interpessoais crônicos no trabalho. E eu falei assim, cara, ok, então interpessoal... Cara, quando a gente fala de interpessoal, a gente fala diretamente da atenção primária à saúde, E quando eu olhei para essa profissional aqui, na época, quando eu estava montando a apresentação, ela era o retrato daquela dentista. E eu falei, cara, se a gente tem um nível de atenção à saúde, que pressupõe esse contato interpessoal mais próximo do profissional com o usuário, do profissional com a equipe, cara, esse dentista, a minha hipótese é de que esse profissional, dentista, médico, enfermeiro, ACS, ele vai estar mais sujeito ou vai estar mais em risco para o burnout. E aí eu fui estudar mais sobre o burnout, claro. E eu vi que o burnout tem 3 dimensões características que podem existir isoladamente ou podem coexistir entre si. Que é a exaustão emocional, a despersonalização, quando você começa a enxergar o outro não como um sujeito, mas como um objeto, por exemplo, da sua prática de trabalho. E também uma terceira característica, uma terceira dimensão característica, que é a diminuição da realização pessoal, também profissional, obviamente. E, cara, quando a gente fala sobre atenção primária à saúde, a gente fala sobre cuidado, tecnologias leves, habilidades relacionais, contato interpessoal, e sempre objetivando resolver problemas complexos que não só tirar um paciente da hipertensão, mas fazer com que esse paciente mude de hábitos, tentar, de fato, promover a saúde dele, então é uma tarefa muito complicada, que esgota emocionalmente muito os profissionais e os trabalhadores desse nível de atenção à saúde. E quando eu fui investigar a prevalência, eu vi que para aqueles trabalhos que enfim, tinham um critério de classificação para burnout mais rígido, com mais, considerando as 3 dimensões que eu acabei de citar, a gente tinha uma prevalência em média de 8%, alguns trabalhos destoavam um pouco com os trabalhos em agentes comunitários, que dava uma prevalência maior, mas aqueles que tinham critérios de classificação mais aberto, a gente via uma prevalência grande. Mas o que eu vi nas minhas observações durante o meu trabalho foi que parte significativa dos profissionais e dos trabalhadores apresentam sim sinais e sintomas característicos da síndrome de burnout e pior, se não apresentam, estão sob o risco de desenvolvê-la. E eu falei, cara, a gente precisa falar sobre isso, precisa investigar sobre mais isso, porque cada vez mais a gente fala de ansiedade, de estresse, de psicológico, e, cara, tudo isso afeta diretamente a qualidade do serviço prestado quando a gente pensa em organização. Então a gente precisa fazer isso para que o SUS, a engrenagem do SUS funcione, obviamente, sem falar na questão da saúde do trabalhador que está ali. E com isso, pensando em formas de resolver, surgiu para mim outra coisa que é o processo circular, que é uma forma, um arranjo inovador, uma forma inovadora de promover arranjos para o enfrentamento dos desafios micropolíticos do cotidiano das unidades de saúde. E nada mais é do que criar espaços, onde você possa conversar, os trabalhadores possam conversar, trabalhar valores humanos essenciais, restaurar relações conflituosas, construir relacionamentos e principalmente fortalecer a singularidade de cada um. E tudo isso vai criar uma rede de apoio para os profissionais que ali estão inseridos, para que eles possam enfrentar os desafios que são inerentes ao trabalho em saúde, mas de forma colaborativa, um apoiando o outro, para que juntos construam um ambiente de trabalho mais democrático e menos estressante. Bom, foi isso. Muito obrigado.
Um abraço.